Saúde a todos com a paz do Senhor. Gostaria que os irmãos abrissem comigo no livro de Daniel, capítulo 1. Daniel, capítulo 1. Todos acharam, amém? O texto tem por título Educação de Daniel e outros jovens hebreus na corte de Nabucodonosor. No ano terceiro do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. E o Senhor entregou nas mãos a Joaquim, rei de Judá, e uma parte dos utensílios da casa de Deus. E ele os levou para a terra de Sinar, para a casa do seu Deus, e pôs os utensílios na casa do tesouro do seu Deus. E disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse algum dos filhos de Israel e da linhagem real e dos nobres, jovens em que não houvesse defeito algum, formosos de aparência, instruídos em toda a sabedoria, e sábios em ciência, e entendidos no conhecimento, e que tivessem habilidade para viver no palácio do rei, a fim de que fossem ensinados nas letras e na língua dos caldeus. E o rei lhes determinou a ração de cada dia, da porção do manjar do rei e do vinho que ele bebia, e que assim fossem criados por 3 anos, para que no fim deles pudessem estar diante do rei. E entre eles se achavam dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E o chefe dos eunucos lhes pôs outros nomes, a saber, a Daniel pôs o nome de Beltesazar, e a Ananias o de Sadraque, e a Misael o de Mesaque, e a Azarias o de Abdenego. E Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Ora, deu Deus a Daniel graça e misericórdia diante do chefe dos eunucos. E disse o chefe dos eunucos a Daniel: Tenho medo do meu senhor, o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida. Porque veria ele os vossos rostos mais tristes do que os dos jovens que são vossos iguais? Assim, arriscareis a minha cabeça para com o rei. Então, disse Daniel ao dispenseiro, a quem o chefe dos eunucos havia constituído sobre Daniel, Ananias, Misael e Azarias: Experimenta, peço-te, os teus servos 10 dias, fazendo que se nos deem legumes a comer e água a beber. Então, se veja diante de ti a nossa aparência e a aparência dos jovens que comem a porção do manjar do rei, e conforme vires, te haja como os teus servos. E ele conveio nisso e o experimentou 10 dias, e ao fim dos 10 dias pareceram os seus semblantes melhores. Eles estavam mais gordos do que todos os jovens que comiam porção do manjar do rei. Desta sorte, o despenseiro tirou porção do manjar deles e o vinho que haviam de beber e lhes dava legumes. Ora, a esses 4 jovens, Deus deu conhecimento e inteligência em todas as letras e sabedoria, mas a Daniel deu entendimento em toda a visão e sonhos. E ao fim dos dias em que o rei tinha dito que os trouxessem, o chefe dos eunucos os trouxe diante do Nabucodonosor. E o rei falou com eles. E entre todos eles não foram achados outros tais como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso, permaneceram diante do rei. Em toda a matéria de sabedoria e de inteligência, sobre que o rei lhes fez perguntas, os achou 10 vezes mais doutos do que todos os magos ou astrólogos que havia em todo o seu reino. E Daniel esteve até o 1º ano do rei Ciro. Irmãos, eu estudando esse texto, eu vi que a gente pode ter muita coisa para ver só nesse capítulo, não no livro inteiro, no capítulo todo. Eu quero destacar alguns pontos só. Eu busquei saber quantos anos, mais ou menos, Daniel e Ananias, Misael e Azarias foram
foram levados para o cativeiro. Não tem uma data certa. Estipulam os historiadores que Daniel tinha 16 anos e os outros jovens a mesma faixa de idade. A gente pode ver que eles já foram instruídos para seguirem a Deus. Eles não foram instruídos lá, os pais deles falaram, vocês estão indo para lá, mas vão seguir a Deus. Desde criança, eles já eram instruídos para seguir a Deus. Está na Bíblia falando que se você instruir a criança, desde criança, o caminho que ela deve seguir, ela não vai se desviar. Ela vai continuar seguindo a Deus. E a gente pode ver claramente que não foi algo imposto. Vocês vão lá para o reinado da Babilônia, mas vocês continuam seguindo a Deus, tá? Não. Eles tiveram no coração deles. Era um propósito de cada um. Ninguém foi forçado a seguir a Deus. Era o propósito do coração deles seguir a Deus. Eles tinham uma comunhão com Deus de verdade. Não era algo que era, eu vou na sinagoga lá, ouço ministrar a palavra, depois volto para minha casa. Não. Eles eram de verdade, de Jesus. Eles tinham Deus no coração. A gente pode ver que o propósito deles foram não se contaminar. A gente vê aqui, no versículo 8, que assentou no coração de não se contaminar. Primeiramente foi com manjar, que a comida do rei, além de ser algo imundo para os judeus, algumas comidas eram imundas para os judeus, eles não se contaminaram, não queriam comer legumes, porque era algo que era oferecido a outros deuses, e que eles tinham no coração que não ia se desviar por alimento, por outras coisas, mas começou no alimento. Parece uma coisa besta, mas não. Deus, ele preza isso, o seu compromisso com ele. Se no alimento você faz isso, outra coisa você vai fazer. Agora, se no alimento você não faz, a probabilidade de você não fazer no outro é maior. Se você se mantém firme na alimentação, numa coisa mínima, na coisa grande você vai se manter também. Aleluia. Queria falar... Daniel, ele não tem relato na Bíblia que ele voltou para a terra natal dele. A gente pode ver que ele foi conselheiro de 2 reis babilônicos e 2 reis medo-persas. Ou seja, ele ficou 69 anos em terra estrangeira, em cultura que adoravam outros deuses, que era desagrado a seu Deus. Mas a gente não... Eu lendo aqui, eu não vi nenhuma vez assim, Daniel se desviou do caminho do Senhor. Daniel pecou. Não, está falando que Daniel propôs no seu coração se manter santo. E ele se manteve santo. Eu percebi também que eu fiquei curioso a respeito do por que trocar os nomes. Por quê? Aí eu fui procurar o significado. Daniel, que significa Deus é meu juiz, passou a Beltesazar, que é que Baal protege o rei. Ananias, que é compaixão de Deus, o Jeová é misericordioso, passou a ser Sadraque, que é sobre o comando de Acu, que é o Deus Lua para os babilônicos. Misael, que significa quem é como Deus, passou a ser Mesaque, que é quem é como Acu, que é o Deus Lua. Azarias, que é Jeová é o meu socorro, passou a ser Abednego, servo de Nego, que é o Deus da literatura e da aprendizagem deles. Você pode ver que, desde o começo, foi muito grande a carga que colocaram sobre eles, para eles esquecerem Deus, para se desviarem do caminho do Senhor, mas não. Eles não esqueceram as origens dele, eles não esqueceram o Deus dele, eles se mantiveram fiéis perante a Deus. Eles não se desviaram. Aleluia. Aí eu me estendi um pouco mais para frente, no livro de Daniel, a gente tem a cova dos leões. Daniel, não tem nenhum momento Deus falando que ele orou, e Deus revelou para ele que ele ia passar pela cova dos leões, mas que ele ia sair vivo de lá. Deus não falou, vai para a cova dos leões, mas você vai sair vivo. Não, Deus estava com ele. Sim, Deus estava com ele. Passou na prova com ele. Mas isso não quer dizer que você vai sobreviver. Estevão, Deus estava com ele. Ele continuou fiel, se manteve fiel até o fim. Foi apedrejado, foi morto,
mas foi para o céu. Os jovens também, o Ananias, Misael e Azarias, em nenhum momento, não citou na Bíblia, pelo menos, que Deus falou para eles, não se prostrem, porque na fornalha eu vou estar com vocês. Não, Deus estava com eles. Mas Deus não falou assim, eu vou salvar vocês, vocês não vão ser mortos. Deus passa na prova com a gente. Mas se for para a gente ir para o céu, a gente vai para o céu. Se você se desviar, você não vai para o céu. Você pode morrer, se desviar e vai para o inferno. Mantenha-se firme. Aleluia. Algo que também me chamou a atenção, que apesar deles estarem no palácio, sendo conselheiros do rei, estando entre os astrólogos lá, eles continuavam sendo os escravos. Eles eram prisioneiros de guerra. Apesar de estar lá, eles eram escravos. Quando Daniel foi pedir para o conselheiro, no dispenseiro e para o chefe dos eunucos, ele sabia o risco que ele estava correndo. Porque, antigamente, não era você desobedecer o rei, você vai ficar preso 1 ano na cadeia. Você era morto. Não tinha isso. Eu vou desobedecer o rei, fico 1 ano preso, depois eu saio. Desobedeceu, era morto. Não tinha meio termo. No versículo 9, fala que Deus deu a Daniel graça e misericórdia diante dos chefes dos eunucos. Porque, humanamente, ele não convenceria o chefe dos eunucos para dar legumes e água para ele. Não convenceria. E consequentemente, ele seria impuro diante da lei judaica. Mas não, ele arriscou a vida, ele, Ananias, Misael e Azarias, para cumprir o projeto de Deus na vida dele. Ele não quis se desviar, ele não ficou... Medo, ele pode ter tido, mas ele foi corajoso, ele venceu o medo que ele teve e seguiu a Deus. Ele, sabendo do risco que ele poderia sim morrer, porque ele não era nem um filho de príncipe, filho de nobre, que ele poderia ter algum perdão real. Não, se qualquer coisinha que ele fizesse que o rei não gostasse, o rei tinha ele como um escravo dele, que ele poderia simplesmente matar. Que escravo, para eles, antigamente, era uma coisa que não tem valor. Ainda mais um escravo de guerra. É uma coisa que... É um estrangeiro que está aqui. Qualquer coisa, mata ele e captura outro. Não tem valor. A gente viu aqui também que eles ficaram jovens durante 3 anos sobre teste, aprendendo a cultura daquela nação, aprendendo a literatura, aprendendo tudo sobre aquela nação. E depois desses 3 anos, eles foram achados 10 vezes mais doutos. No versículo 20 fala... Não mais doutos do que o pessoal que estava sendo treinado com eles, mas doutos que todos os astrólogos e magos do reino, daquela nação, eles se dedicaram. Você quer a bênção de Deus, mas você tem que se dedicar. Deus não vai dar nada para você de graça. Tudo que vale a pena tem um sacrifício. Tudo que vale a pena tem um sacrifício. Tudo tem um preço. Glória a Deus. No versículo 17, após eles terem essa proposta no coração de seguir a Deus, fala: ora, a esses 4 jovens, Deus deu conhecimento e inteligência em todas as letras e sabedoria. Mas a Daniel deu entendimento em toda visão e sonhos. Deus abençoou por quê? Eles simplesmente chegaram no reino e Deus abençoou eles porque eles eram judeus e queria que eles fossem bons. Não, Deus abençoou porque eles primeiramente tiveram um propósito no seu coração. Deus abençoa, mas você tem que fazer a sua parte. Aleluia. E eu quero contar um pequeno testemunho, já encerrando aqui. Eu faço direito, como alguns irmãos já sabem, e estava atrás de um estágio. E eu me cadastrei em um site e fiquei esperando. Apareceram algumas vagas, mas não me atraíram. Eu não sentia assim, vontade de fazer aquele estágio. Eu estava procurando.
Aí apareceu uma vaga muito boa, para os meus olhos, na verdade, não os olhos de Deus, mas apareceu. Eu me inscrevi, fui lá, fui ver. Cheguei na hora, tinha me inscrito lá e constou que meu cadastro não estava lá, que eu não tinha me inscrito lá. Eu achei estranho e, como já tinha passado o processo seletivo, tive que aguardar uma próxima vaga, né? Eu fiquei, vou falar a verdade para os irmãos, fiquei triste, eu achava que era de Deus, mas não era. E era um estágio que ganhava mais do que onde eu estava trabalhando, e trabalhavam 8 horas. Eu vou fazer o quê? Se Deus não quis, amém. E apareceu outra vaga, um estágio de 4 horas, para eu estagiar na prefeitura, ganhar mais de onde eu estava trabalhando, e Deus abençoou, eu consegui. Deus abençoou. Em nome de Jesus. Cadê essa oportunidade? Glória a Deus.